Fala, meus amigos, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso Cantinho Botafoguense, nosso humilde espaço em preto e branco. Pois é, meus caros, hoje vem trazer um assunto que é de suma importância para a gente discutir. De repente, vocês podem me ajudar a tirar algumas outras conclusões. Na verdade, esse tema, já fique registrado, foi um tema proposto pelo meu grande irmão, amigo, parceiro aqui do canal, o Márcio, cara, que levantou essa bola, me ajudou, inclusive, com uma pesquisa, cara. Eu acho que é muito importante para a gente discutir sobre o momento atual do Botafogo, né? Afinal de contas, vamos falar rapidamente sobre a folha salarial do Botafogo, né? E algumas prováveis, não estamos afirmando, é apenas prováveis contradições da SAF, né? Então nós vamos falar sobre a folha salarial do Botafogo já para o ano que vem, o que está por trás dessa notícia que surgiu recentemente de uma possível redução de 30% no mínimo na folha salarial para o ano que vem. Vamos bater um breve papo sobre isso e os seus comentários serão muito importantes. Mas antes, meus caros, vou pedir aquela colaboração de sempre para que, se você gosta do nosso conteúdo, você acompanha o Cantinho Botafoguense, você já deixe o joia, compartilhe com seus amigos, enfim, chame outros amigos botafoguenses aqui para o nosso canal. E, claro, se você ainda não é inscrito, dê essa moral, se inscreva. Portanto, dê o joinha, se inscreva e ative a notificação. Beleza? Mas vamos lá, meus amigos. Recentemente, nessa semana que passou, o vice-presidente da SAF, se não me engano, advogado, né, Jonas Marmello, ele deu uma declaração praticamente afirmando que ainda não foi iniciado o planejamento do Botafogo, da SAF, para 2026. Isso porque, obviamente, o imbróglio em que o Textor está envolvido, a questão administrativa do clube, a gente não sabe nem quem vai estar no comando do Botafogo, da SAF, em 2026. Portanto, como já era esperado, o planejamento mais do que atrasado, o ano de 2026 certamente já está comprometido. Entretanto, o próprio Jonas Marmello já afirmou categoricamente que o elenco do ano que vem terá uma breve enxugada na folha salarial nos valores aproximados a 30%. E esse pode parecer até um tema técnico, mas o que está em jogo aqui para a gente discutir é muito maior do que isso. É sobre planejamento, é sobre transparência e o compromisso da SAF para com o que foi prometido lá atrás, quando começou essa parceria da SAF e o Botafogo. Porque em janeiro de 22, quando o regime, né, passou a ser adotado no Botafogo, ou seja, a SAF assumiu o controle do futebol do Glorioso, foi estruturado, então, né, na verdade ficou determinado que haveria cláusulas de performance e que isso aí seria, obviamente, verificado e acompanhado pelo associativo também. Uma dessas cláusulas dizia, por exemplo, que a folha salarial seria ou deveria seguir as melhores práticas da Série A. O que quer dizer isso, meus amigos? O Botafogo não poderia operar com um elenco muito abaixo dos seus principais concorrentes. Afinal de contas, lembremos qual sempre foi, na verdade, a principal alegação, promessa do texto, de que o Botafogo, a partir de então, estaria sempre nas cabeças. Lembra do que alguns falaram no passado? Que aquele Botafogo de 24 era o pior Botafogo dos próximos 10 anos? Ou seja, além dessa cláusula de performance, né, das melhores práticas, de não ficar muito abaixo dos principais concorrentes, também havia um acordo que previa correções anuais ou 50% do valor da receita bruta do ano anterior. Ou se ainda não fosse possível isso, o reajuste seria pelo IPCA, ou seja, a inflação oficial. Tudo isso fazia parte da lógica de que o clube precisava evoluir gradualmente, ou seja, mantendo um padrão sempre competitivo e sustentável, meus caros. Mas eis que em agosto do mesmo ano, ou seja, 2022, o próprio Textor afirmou em uma live, que até havia vários influencers e jornalistas independentes do Botafogo, que a folha salarial do Botafogo girava, até então, na faixa dos 130 milhões ano. Esse número, então, passou a ser usado como referência, obviamente, né? E a partir dele
Se nós aplicássemos, então, apenas o reajuste pelo IPCA, teríamos algo na casa de, por exemplo, 2023, uma folha na faixa de 138 milhões, em 2024, 149 milhões. Esse ano deveria ser algo na faixa de 151 milhões e, na pior das hipóteses, no pior dos cenários, para o ano que vem, algo na casa dos 156 milhões de folha. Ou seja, mesmo sem grandes saltos de investimento, o natural deveria ser a folha subir levemente a cada ano. Isso está em cláusula, tá? Isso mostraria, então, uma consistência e cumprimento dessa cláusula de performance. Mas os números atuais, meus caros, contam para a gente uma história um pouco diferente. Afinal de contas, uma matéria de junho desse ano, ou seja, recentemente, 3, 4 meses atrás, essa matéria apontou que a folha salarial do Botafogo hoje está na casa dos 143 milhões. Na prática, abaixo do valor que deveria ser esperado apenas pela correção inflacionária, meus caros. Ou seja, o clube, em tese, o Botafogo, em tese, já vinha discretamente reduzindo alguns gastos, mesmo antes de anunciar qualquer medida oficial. No mínimo curioso. Estou levantando assim informações, como eu repito, informações colhidas pelo meu grande amigo Márcio, para a gente refletir um pouco. E aí surge agora, nessa semana, o Jonas Marmelo, né, com essa informação de que a folha pode cair na casa dos 30% para 2026. Ou seja, o cenário vai mudar completamente. Se essa redução realmente acontecer, a folha cairia para algo na casa dos 100 milhões ano. Um valor bem inferior ao que o próprio Textor afirmou naquela live em 2022, no início da SAF. E aqui, meus caros amigos, aqui mora a principal questão. Como é que eles justificarão, ou justificariam, na verdade, uma redução tão drástica, depois de prometer as melhores práticas da Série A? É sempre importante frisar. São práticas que constam em cláusula contratual e, em tese, pelas informações que nós temos, não estão sendo cumpridas à risca. Como conciliar, por exemplo, esse corte com um discurso de crescimento, de competitividade, de austeridade e, claro, de fortalecimento da marca do Botafogo? Porque, meus amigos, convenhamos, reduzir 30% de uma folha salarial anual é muito mais do que um simples ajuste. É uma mudança de estratégia que impacta diretamente na qualidade do elenco, do nível de ambição esportiva, que para mim está claro em 2025 qual foi, nulo. E mais, isso é mais importante, e talvez isso seja o que mais me incomode, e eu creio que incomode também muitos de vocês. O torcedor não sabe o que realmente acontece. Até porque, meus caros, se a folha de 22, que é aquela base do contrato, foi inferior aos 130 milhões divulgados, então talvez a SAF esteja operando fora dos parâmetros originalmente definidos. É só um ponto para a gente discutir. Lembrando, ninguém aqui está afirmando, estamos trabalhando com informações públicas ou aquelas que são colocadas públicas, cara. Outro ponto crítico, por exemplo, é a ausência da transparência. Não existe divulgação oficial do clube detalhada sobre todos os critérios reais da folha. O torcedor não sabe realmente, nós não sabemos o que foi prometido, se o que foi prometido está sendo efetivamente cumprido, meus amigos. E quando a comunicação entre o clube e o seu adepto ela é confusa, obviamente abre-se espaço para desconfiança, para ruídos, para especulações. Algo que Botafogo, em tese, não poderia mais se dar ao luxo de enfrentar. Até porque estamos falando de um projeto SAF que nos foi vendido como algo único, revolucionário, profissional, ou seja, um divisor de águas para quem viveu os últimos 30, 40, 50 anos num total colapso financeiro administrativo. A SAF, né, um modelo de gestão moderna, profissional, que tiraria o Botafogo do amadorismo, mas a lógica é simples. Se o projeto é profissional, as ações também precisam ser coerentes. E não adianta apenas prometer evolução
se na prática, meus amigos, o clube dá claros sinais de retrocesso, retrocesso administrativo, fique claro. Não adianta falar em melhores práticas se o investimento caminha na direção oposta. A SAF precisa entender que o torcedor botafoguense não é mais o mesmo, ou, na grande maioria, não é mais o mesmo. Hoje o torcedor, ele é informado, ele é atento, ele é exigente, ou deveria ser. Eu estava pensando, e quer ver também, o que nós queremos ver? Mais do que discurso, nós queremos ver coerência na prática, que haja, de fato, uma ligação entre a teoria e a praticidade, o que está sendo colocado no mercado, né, cara? Penso que realmente é importante ter um equilíbrio financeiro. Obviamente, se a situação está drástica, a gente faz devidos ajustes. Nós não queremos, e fique bem claro, fique registrado, nós não queremos mais um Botafogo endividado novamente. Pelo contrário. Até porque os números que falam por aí são assustadores, né, cara? Mas só que sustentabilidade não significa cortar custos a qualquer preço. É mais do que isso. Significa gestão inteligente, com investimento responsável e a visão de longo prazo. Se o objetivo é permanecer entre os grandes, disputar títulos, manter o clube de maneira competitiva para os seus principais adversários, então a folha salarial precisa refletir essa ambição. A gente não quer mais números vazios, informações imprecisas e incompletas. Nós queremos respeito, nós queremos clareza, nós queremos comprometimento com o futuro do clube. O que está em jogo, meus amigos, não é apenas uma folha de pagamento, é credibilidade do projeto SAF e a confiança da torcida de volta. Se o corte que está sendo previsto e foi falado pelo vice-executivo da SAF for inevitável, que ele venha, mas que venha com explicações claras, metas concretas e um plano transparente de reconstrução. Não falar da boca para fora e deixar vago. O Botafogo, meus caros, ele merece ser grande dentro e fora de campo. Isso começa principalmente com a responsabilidade com a verdade destes caras que lá estão para nós torcedores. Ou seja, o que eu trouxe aqui para a gente discutir é que existe cláusulas contratuais por performance e os números supostamente não estão seguindo. E se houver essa redução assim, também haverá uma discordância do que está em contrato. Repetindo, isso tudo é baseado no que nós temos de informações. Pô, Rodrigo, mas ninguém sabe o que acontece nas internas, se é exatamente assim, assim, assado. Pois é, mas essas informações que foram trazidas para a gente pensar, refletir, são aquelas que estão em domínio público. Se tem coisa a mais e se existe essa possibilidade de desconfiança, cabe ao Botafogo vir a público e colocar os devidos pingos nos is. Fica atenção, meus amigos. Fica essa atenção. Eu quero saber o que você pensa a respeito, se você concorda, se você discorda, ou mais, se você tem alguma informação adicional que possa fazer mais um sentido, fazer com que nós acreditemos realmente que esteja tudo sendo seguidamente, na verdade, esteja sendo seguido à risca, de maneira profissional, honesta e transparente. Fica essa discussão aqui para a gente debater, para a gente discutir e pensar, refletir. O fato é que, para 2026, seja com redução ou não de folha, seja seguindo ou não essas cláusulas de performance, e eu espero que estejam sendo seguidas, 2026 promete fortes emoções. E aí, meus caros, para a gente pensar, refletir, eu vou para a nossa dica musical desse vídeo. Se liga aí. E aí, meus caros, diante desse cenário caótico que nos encontramos e que se vislumbra para um curto prazo, a dica de hoje vem diretamente de São Francisco, Califórnia, The Shell Corporation, cara, essa banda de rock, punk rock, um disco muito legal que já está aqui no descritivo desse vídeo, para você clicar e escutar aí na toda altura, sair polgando de onde você estiver. Deixa o like, se inscreva e ouça esse descasso,
que, meu irmão, para mim resume não apenas o 25 do Botafogo, mas o 26, o 27, a não ser que o barco volte ao devido rumo. Esse descasso chamado fuck it, que é o que nós estamos vivendo nesse momento botafoguense, meus caros. Espero que vocês curtam o vídeo, espero que você curta essa bandaça que eu estou sugerindo, cara. Comente aí depois e esperemos por novas, concretas, cristalinas, transparentes e, mais importante, verdadeiras posições, declarações do Botafogo, da SAF do Botafogo, para nós, meus caros torcedores alvinegros. Valeu? A gente se vê em qualquer momento, a gente volta a qualquer hora. Saudações sempre alvinegras. Fui!